Olá, mais uma vez aqui. Eu quero trazer, enfatizar essa palavra que parece um pouco polêmica por aquelas pessoas ainda que não se converteram verdadeiramente nesses versículos. Depois nós vamos fazer um comentário sobre esta palavra. É aqui no livro de Malaquias, no 3, versículo 7 em diante, que diz assim: Desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-os para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas os advenha maior abastança. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Eu quero enfatizar bem essa palavra, que é preciso haver uma conversão íntegra, muitas das vezes, naquele que já aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador, que essa palavra que está aqui na Bíblia Sagrada, ela fala da manutenção das igrejas que estão espalhadas pela face da terra. Diz o tema aqui em cima: não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Então, está na palavra de Deus. Deus, quando chama uma pessoa, quando essa pessoa aceita Jesus, Deus abençoa essa pessoa por completo. Deus faz um milagre na vida dessa pessoa. Deus transforma essa pessoa. Deus mostra o caminho a essa pessoa. E Deus supre a necessidade desta pessoa. Louvado seja Deus. O povo havia se afastado de Deus e havia esquecido de todos os preceitos, os costumes que eram ensinados para que pudesse manter
a igreja de Deus, manter o povo abençoado, e Deus enviou essa palavra, está registrada aqui no livro de Malaquias, que diz: pois roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E ele pergunta: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E diz: torne para mim e eu tornarei para vós. Assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-me para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizer o que havemos de tornar. Tudo é do Senhor. Todas as coisas é do Senhor. Todos nós somos do Senhor. Tudo que há na face da terra é do Senhor. Diz aqui a palavra de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizei em que te roubamos. Nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim todas as nações. Todas a nação, diz aqui a palavra de Deus. Todas a nação, afirma a palavra de Deus, que rouba o Senhor Deus. E trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Que trazei todos os dízimos. É necessário, todas as vezes, aquele que não tem ainda o entendimento, não conhece a palavra de Deus, normalmente ele não vai levar, ele não vai trazer o que é o dízimo. O dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebe em todos os sentidos. A palavra de Deus afirmando aqui, ensinando. Era necessário, desde os primórdios, que aquele povo apresentasse a 10ª parte e entregasse à igreja, o sacerdote, entregasse os templos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Diz o Senhor dos Exércitos. Depois disso, fazei prova de mim, diz Deus. Se eu não vos abrir, diz aqui, se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Então, Deus está falando diretamente aos nossos ouvidos, aos ouvidos daqueles que ouvem a palavra de Deus, aos ouvidos daqueles que acreditam que realmente a palavra de Deus ela vem direta
do trono do Senhor. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar bênção tal que delas vos advenha maior abastança, supre todas as necessidades e ainda sobeja, diz o Senhor dos Exércitos. Por causa de vós, versículo 11, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus dando a orientação para o seu povo, para que pudesse ser convertido a entregar a 10ª parte que não nos pertence. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, a 10ª parte. No início, Deus autorizou que assim fosse feito, mas os filhos dos pais começaram a deixar os preceitos de Deus, a se encurvar, voltar para trás, por certo, começaram a padecer grande necessidade. Aquele que não é convertido ainda, entregar a 10ª parte para suprir a obra de Deus. Muitas das vezes ele passa por dificuldade, por luta. O devorador entra, por causa de vós repreenderei o devorador. Deus, ele faz um milagre na vida daquele que é convertido, sabe que precisa entregar aquilo que não lhe pertence. Pois Deus abençoou a sua vida, pois Deus está abençoando a tua vida, Deus está prosperando na sua vida. Então você precisa entender que Deus, ele é dono de tudo, é ele quem tem abençoado a tua vida, ele quem está suprindo a sua necessidade, ele está aumentando a sua fazenda, a sua riqueza, e você precisa entregar a 10ª parte. Trazei todos os dízimos, todas as nações, diz aqui a palavra do Senhor, trazei, pois, o dízimo, e eu repreenderei o devorador, diz o Senhor. Fazei prova de mim depois, diz o Senhor, se eu não abrir a janela dos céus e vos derramar bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Quero dizer para você que é até mesmo um assalariado, quando você entende a palavra de Deus, ou para você que é um pequeno empresário, ou para você que é um grande empresário, para você que é um fazendeiro, para você que é um profissional liberal, você que aceitou a Jesus. Examine a palavra de Deus, Malaquias 3, no capítulo 7, e deixe o Senhor, o Espírito Santo, falar no seu coração cada momento que você precisa
muitos falatórios, pessoas despreparadas estão por aí querendo fazer algo para Deus, e o falatório aumenta sobre essa parte, e muitas vezes a pessoa não quer, não deixa-se doutrinar nessa parte de entregar aquilo que pertence à obra de Deus. Trazei os dízimos para que haja manutenção na casa de Deus. Depois disso, fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e não derramar bênção tal que delas os advenha maior abastança. Preciso pedir ao Senhor que trabalhe, toque no seu coração, liberta nesse momento, na hora de você entregar essa parte para suprir a obra de Deus na face da terra. Que Deus continue e possa continuar falando no seu coração.